Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: reclamar não é aceitar a vontade de Deus. Se confia, deixa Ele trabalhar. Senhor, abençoa esse nosso dia. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos, nós te bendicemos, nós te agradecemos por tudo aquilo que tem feito. Amém? Se você notar, existem diversos tipos de pessoas, mas a maior parte do tempo a gente percebe que quando a gente não resolve as coisas com Deus, quando a gente não tem o hábito de orar, a gente precisa desabafar com alguém. É muito comum esse termo: eu preciso desabafar, preciso encontrar alguém para conversar, ou eu preciso reclamar da vida, eu preciso contar alguma coisa, eu preciso falar. Só que você sabe o que sempre acaba acontecendo com esses desabafos? A partir do momento que você pede um conselho para uma pessoa, você está dando o direito dela interferir na sua vida. E muitas vezes vai ter um monte de pessoa te dando opinião sobre as coisas, e ai de você se não fizer exatamente da forma que eles imaginam. Aí começa aquele monte de interferência e daqui um pouco você já nem sabe mais o que fazer. Então esse estado de reclamar, ele é muito problemático, principalmente quando a gente fica reclamando da consequência das nossas próprias escolhas. Você escolhe mal e ainda quer reclamar porque as coisas não saíram certas, não saíram do seu jeito. Então nós devemos sempre parar para pensar um pouco sobre o que nós temos feito e o que nós temos falado. Porque a partir do momento que eu começo a reclamar sobre tudo que tem acontecido, tem um grande problema. Eu não estou aceitando a vontade de Deus. Eu estou indo contra aquilo que Deus planeja e contra aquilo que Deus fala. Na minha falta de sabedoria, eu não consigo entender os desígnios de Deus para a minha vida. Eu nunca estou alinhado com plano nenhum dele. Eu nunca sei nem o que está acontecendo. É como se você ligasse um filme no meio e começasse a assistir 5 minutos e eu te perguntasse como começou o filme e como terminou. Você fala, eu não sei, não assisti desde o começo. E essa falta de intimidade com Deus e essa falta de entender a forma que Deus procede, ela é muito destrutiva para a nossa vida. Porque você começa a colocar pessoas a envolver comportamentos. Agora, se eu peço um conselho, desabafo, vamos usar o termo, com uma pessoa que ela está alinhada com os pensamentos de Deus, que ela vai me exortar ou me explicar as coisas baseado na Bíblia, baseado nas coisas, até aí eu te digo assim, um pouco melhor. Mas só pelo próprio ato de reclamar, de colocar defeito, de ficar, sei lá, não se aguentando, já é um péssimo indicativo. Se a gente confia em Deus, a gente tem que confiar do começo ao fim. E tem uma coisa que é muito curiosa. Se a gente prestar atenção, existe uma sensação de falsa sabedoria sobre as coisas que existem no mundo, principalmente sobre as religiões. Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa fica doente, então ela está lá dentro de uma cama de um hospital, eu já vi se orar no nome de Jesus pedindo para curar. Tá? Já vi pedir para Deus, mas eu nunca vi ninguém chegar lá e falar assim, ora para Gandhi, né? Para Gandhi vir aqui e curar, ora para Buda vir aqui e curar. Sabe qual é a diferença entre Jesus e todos os outros, vamos dizer, profetas, pensadores, seja lá o que for? O Espírito Santo. Nenhum deles tem esse Espírito que Deus deixou, nenhum. Eles pode ter uma sabedoria semelhante, falar coisas que é agradável, para que a gente pense, tente ser melhor e faça. Mas o Espírito Santo só vem através de Jesus. Esse caminho que a gente segue, a salvação, a ressurreição, só vem através de Jesus. Então não adianta muitas vezes eu ficar gastando saliva, procurando uma religião, ou ficar procurando um conhecimento, um modo de vida. O yoga pode ser muito bom como exercício. A mentalidade dele em alguns pontos da vida pode ser excelente, mas não vai te salvar ninguém. Esse é o ponto em questão. Pensa numa hora que uma pessoa morreu ou uma pessoa estiver doente, você tem que ir lá consolá-la. Você vai falar o que para uma pessoa? Buda, olha, então, o yoga, não, porque Gandhi, porque... Cara, você não se consola, esse é o ponto. E quem consola não são as palavras, é o Espírito. Toda vez que a gente fala o nome de Jesus é evocado um espírito que cura, um espírito que expulsa demônios, um espírito que dá força, um espírito que transforma a nossa vida. Essa é a diferença.
Essa é a diferença que muitas vezes a gente não vê. Quando eu escuto alguém reclamando, a primeira coisa que eu consigo notar é que o Espírito Santo não está perto. Porque até Jesus disse, olha, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. É uma forma de insensatez reclamar. Porque quando eu compreendo a vontade de Deus, eu fico tranquilo, eu fico bem, porque eu sei que Ele está fazendo as coisas. É a mesma coisa, você está morrendo de fome. Legal, você está sentado na mesa, o prato está lá, o garfo está lá, o copo está lá, está tudo belezinha. Só falta comida. Aí você olha para trás e vê no fogão. Tô sentindo o cheiro, tá cozinhando ainda, não está pronto. Mas eu sei que aquilo vai estar pronto daqui a pouco e daqui a pouco eu vou comer. Exatamente isso. Adianta eu ficar lá falando, nossa, vai logo. O tempo para se cozinhar, o tempo para se fazer é o mesmo. Você gritando, você xingando, você descabelando, você reclamando, o tempo é o mesmo, ele não vai acelerar o tempo. Sabe a única coisa que você vai fazer? Você vai estragar o ambiente. Como quantas vezes você não estraga o ambiente falando demais, com comentários desnecessários, com coisas desnecessárias. Você poderia estar trazendo um espírito diferente para aquele lugar, sabe, trazendo uma conversa para harmonizar, para deixar as pessoas mais perto de Deus, mas não, é sempre as mesmas conversas. E você quer dar oportunidade para o mal entrar na tua vida é ouvindo. Da mesma forma que a nossa fé aumenta ouvindo a palavra de Deus, o nosso pânico, os nossos medos e as nossas coisas, eles também vão entrar através do seu ouvido. Então, afasta de você tudo aquilo que não vai te levar para mais perto de Deus. Porque qual é o sentido de eu ficar colocando isso dentro da minha vida? Geralmente, se eu pego um chocolate, eu abro, como o chocolate e jogo fora o papel. Mas qual é o sentido de eu não comer o chocolate e só ficando pegando o papel e colocando e guardando? Sabe, tem coisas que servem como lembranças. Mas nós temos que ir além das lembranças, nós temos que viver. Eu gosto de usar exemplos porque Jesus, se você olhar na palavra, ele falava através de exemplos. E isso é uma característica do Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles que não tiverem sintonia, como você que escuta todos os dias, ou como o Espírito Santo que está aqui conosco nesse momento, nós temos um entendimento sobre o que eu estou falando. Mas muitos que não tiverem, eles vão ouvir e não vão entender. E é assim mesmo. É exatamente desse jeito. Não adianta a gente pegar simplesmente as palavras e achar que as palavras vai acontecer alguma coisa. Toda vez que a gente ora, qual é a diferença entre uma oração e uma conversa ou qualquer outra coisa? É um conjunto de palavras. Porém, a intenção é diferente. Quando eu coloco o nome de Jesus no meio de uma oração ou coloco o nome de Deus, o Espírito Santo ele vem. Eu evoco o Espírito Santo para perto de mim. É esse Espírito que eu sinto a paz, é desse Espírito, é essa presença. Só que isso foge muito do nosso entendimento. Não são as palavras, são as intenções. E a gente muitas vezes se perde na religiosidade. Se a gente olha Abrão, bem lá no começo da Bíblia, não existia religiosidade. Abrão entregava obediência. Nós temos que entender que a obediência ela vale mais que a religiosidade. Se você notar, os fariseus eles ficavam bravos com Jesus porque ele não guardava o sábado, porque ele comia no sábado, porque ele curava no sábado. Por quê? Porque para eles a religiosidade pedia isso. Mas Jesus não, falou, eu estou aqui, eu vou curar o povo, eu vou fazer o bem. Não é assim as coisas. E fica aquele conflito entre cumprir a regra, tem que batizar, só fica batizando. Não se ama, não se ajuda, não faz caridade, não fala de Deus, não fala, não, só se batiza, paga o dízimo e batiza, paga o dízimo e batiza. Isso é religiosidade. O que a gente faz aqui é amar, não é religiosidade. Muitos religiosos ou muitas pessoas que a vida inteira buscaram a religiosidade não transformaram a sua vida. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que ouvem essa mensagem por elas transformam. E elas vêm se modificando. E eu quero poder pegar um dia, para quem tiver coragem, deixar gravar um vídeo, alguma mensagem, alguma coisa, dizendo o que Jesus fez na vida dessa pessoa a partir do momento que ela começou a acreditar na mensagem de Deus, a acreditar e a praticar, e a querer que outras pessoas vivam essa mensagem e recebam essa mensagem. Quantas coisas não modificaram? Eu não faço nada disso por mim. Muito pelo contrário.
é por vocês. Porque eu sei por quanto tempo eu passei sozinho, por quanto tempo eu me senti abandonado, por quanto tempo eu não tinha ninguém nesse sentido de poder me dar esperança. Porque as pessoas que eu tinha fora de mim não tinham esse conhecimento. E eu não tinha dentro do meu ciclo de amigo ninguém para poder me levar. Cara, o quanto seria maravilhoso se eu pudesse ter começado antes. E a gente nota o fato que é bem curioso, que é a questão do tempo. Eu estava prestando atenção hoje e estava se falando sobre Moisés lá em Atos, né? E sabe com quantos anos Moisés ele começou a trabalhar na obra de Deus, que Jesus falou com ele na sarça e tinha acontecido aquelas coisas todas? Quando ele mata o egípcio, que ele tá bravo com tudo que tem acontecido com a exploração do povo, ele tinha 40 anos. Quando vai acontecer o episódio da sandália, que Deus fala, Moisés, tira essa sandália, que esse solo é santo, que ele vê Deus na sarça ardente falando com ele, já tinha se passado 40 anos. Quando a gente olha a história de Abrão, Deus faz todas as promessas para Abrão, dizendo que ele vai ter uma grande descendência, uma grande terra. Olha, sai da casa do seu pai, vai embora, pode deixar tudo para trás. Ele nem filho tinha. Ele já era velho, ele não tinha nada dessas coisas e Deus estava prometendo coisas que não era. Então, se você notar, quando Deus te prometer algo, você vai estar num momento que não tem nada a ver com as promessas dele. Talvez hoje você esteja caído, você esteja derrotado, você esteja sem um emprego, você esteja abandonado, você esteja do jeito que te for. Se Deus está te prometendo que algo bom vai acontecer na tua vida, ainda que hoje você não saiba como, você não entenda como, não importa. Ele vai colocar as pessoas certas nos lugares certos, o conhecimento certo e tudo certo para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. E não é porque você ficou reclamando. E a gente nota que às vezes que o povo reclamou para Deus, que foi um exemplo que eles estavam andando no deserto e queriam carne, porque só caía maná do céu, né? Não servia só a comida. Aí Deus colocou codorna para cair do céu. E eles reclamam. Da mesma forma que Moisés tinha subido no monte para pegar a tábua dos mandamentos, eles começaram a reclamar que Moisés estava demorando para descer e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Sabe, Deus ficou muito bravo com eles. Muito bravo. Sabe, essa idolatria, Deus não gosta que as pessoas reclamem porque elas simplesmente não entendem. Moisés caminhou com Deus, entendeu tudo que Deus tinha feito. Eles não, eles estavam lá, estão tentando me libertar. Quantas pessoas não estão lutando por você e você está fazendo o mesmo comportamento desse povo? Tentando deixar tudo como estava, tentando voltar naquele cativeiro, naquela prisão, naquela escravidão, e você o tempo todo quer voltar para trás, quero voltar para trás. Cara, chega disso. Ou a gente morre lutando, entendeu? Ou vive preso, não adianta. Não tem mais como a gente simplesmente se acomodar e se acovardar. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não tem como a gente estar com o Espírito do Criador dentro de nós. Nós oramos e evocamos esse Espírito o tempo todo na nossa vida para que nós possamos ser mais fortes, para a gente possa resistir às ciladas do inimigo, que a gente possa resistir a essa vida. Só que vamos passar, abre a boca para exaltar o Senhor, para louvar, para adorar, porque isso não sai, é só reclamação. Pipipi, 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 porque fulano isso, porque ciclano aquilo, porque beltrano aquilo, porque bibibi. Porque ó, no meu trabalho não sei o que, na minha casa não sei o que, na minha família não sei o que, bibibi. Cara, o tempo todo você vai perder uma vida inteira reclamando dos outros. Eu prefiro gastar uma vida inteira exaltando o Senhor, clamando ao Senhor, passando uma mensagem adiante, trazendo esperança. E isso é assim porque assim eu quis o buscar, eu gastei tempo aprendendo, eu gastei tempo orando, eu gastei tempo clamando, eu gastei tempo pedindo, me aperfeiçoando. E é isso. E isso tem que ser para a vida de todo mundo, não só para a minha, porque o bem que você quer sentir depende disso. Depende disso. Que Deus está trabalhando a nosso favor, Ele sempre está, porque como diz na palavra, eu não quero que ninguém se perca, sabe? Ninguém é todo mundo. Só vai se perder quem quiser se perder. E Jesus ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então não é simplesmente viver, mas é viver e vivendo bem. Vivendo bem. Tá? Deixa Deus trabalhar. Sabe? Aprende a silenciar. Sem desespero. Quem confia não questiona. Amém? Bom dia.